Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, começou a valer ontem a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de suspender durante 90 dias o corte no fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais urbanos e rurais e também de atividades essenciais no enfrentamento do novo coronavírus. Esse é o tipo de ação que você mesmo, o próprio DIEESE, cobrava, né, da ANEEL, mas isso ainda é insuficiente para que o trabalhador tenha uma segurança, para que as pessoas possam enfrentar aí a crise do coronavírus, né, Fausto? Bem, nesse caso da ANEEL, Glauco, é uma medida fundamental, né? E a gente acha que tem que valorizar essas medidas que aparecem, que elas vão surgindo, e elas vão surgindo a conta-gotas, mas elas vão se constituindo. Isso já tinha aparecido no Rio de Janeiro, né, com uma decisão do governador de impedir que todas as concessionárias públicas cortassem a água, a luz. Eu acho que isso é uma medida que nós temos que avançar nela. Avançar até porque nós estamos falando de um período que não é um período longo, nós não vamos passar um ano, né, sem pagamento de contas, etc. Nós estamos falando de um período emergencial, um período aí de controle da curva viral da pandemia. Então, é possível, é necessário e as concessionárias precisam avançar nisso. Agora, o que a gente está chamando que ele é insuficiente porque a gente está ouvindo a ANEEL falar, né? Nós precisamos que a Anatel também se pronuncie, né? Nós temos que, ou seja, não é só a energia elétrica é essencial, mas a gente sabe que a água é essencial também, então as concessionárias de água e esgoto, uma grande maioria delas são públicas, então isso é mais fácil de você, inclusive, tomar decisões desse tipo. Elas precisam fazer caminhar na mesma direção, ou seja, não pode faltar água para as pessoas no momento desse, e muito menos ter essa água cortada por conta da falta de pagamento no momento em que um conjunto de famílias já imediatamente começa a ter dificuldade com a sua renda. Agora, a gente quer chamar a atenção que é fundamental por parte do governo e fundamental por parte das empresas, aí chamar um pouco a responsabilidade das empresas de comunicação. As empresas de comunicação, neste momento em que a gente está agora no meio da crise, precisam viabilizar os serviços de telefonia, os serviços de internet e ampliar esses serviços para a população como um todo. É importante lembrar que uma boa parte hoje dos brasileiros tem na sua mão um celular, e o celular é um equipamento fundamental agora para a gente trocar informações, para as pessoas se comunicarem em relação dentro da lógica da quarentena, né, do confinamento ali. E é importante que a gente viabilize isso para as pessoas. É possível a gente pensar coisas, Glauco, como você ter para as camadas populares a liberação dos pacotes de dados, em especial a liberação para as redes sociais, enfim, para algum tipo de pacote de dados que possibilite que a população em geral possa estar se comunicando, né, possa estar ali minimamente trocando informações, fazendo chegar informação, inclusive para eles, em especial do Ministério da Saúde, em especial das Secretarias de Estado de Saúde, ou seja, dos controles endêmicos, e para isso você precisa liberar dados, né? Você precisa liberar pacotes de dados, porque uma grande maioria dos celulares hoje no Brasil, eles são pré-pagos, né? Ou seja, as pessoas compram créditos ao longo do período para poder se manter conectados. Então, em resumo, manter energia elétrica é fundamental, né? Nós temos que manter as casas abastecidas com água, luz, telefone e internet, porque assim você consegue enfrentar melhor essa crise. Inclusive, a gente vai tratar desse tema também daqui a pouco com a Flávia Lefebvre, ela que é do coletivo Intervozes, que fez um pedido justamente nesse sentido, Fausto, para que a Anatel suspenda por 90 dias as franquias nos planos de acesso à internet. Hoje a gente tem um complexo de serviços que é fornecido à população e que acabam se tornando essenciais, né? Não é só a questão da luz, a gente precisa também garantir para as pessoas, como você estava falando, que elas tenham acesso a todo tipo de serviço, até porque nesse período de restrição, de deslocamento, né, das pessoas, alguns serviços se tornam ainda mais essenciais.
E a gente tem que lembrar que, assim, em vez do presidente ficar falando que a gente precisa romper, né, o confinamento, ou seja, se expor ao vírus, o que a gente deveria, que o governo deveria estar se colocando é viabilizando as condições, inclusive, das pessoas poderem trabalhar nas suas casas, né? Ou seja, é claro que a gente sabe que nem toda atividade é possível, e a gente tem que viabilizar para as atividades essenciais, como é que as pessoas podem ir para o seu trabalho nas atividades essenciais e executá-lo com menor risco, mas ao mesmo tempo você precisa e você pode viabilizar tanto as compras deliveries, tanto uma série de serviços, né? A área de serviço é uma área muito forte, então os serviços bancários podem ser basicamente feitos quase todos por aplicativo. Quer dizer, você tem um conjunto relativamente grande de serviços que podem ser feitos de maneira remota, Agora, para você poder fazer isso, você vai precisar da liberação dos pacotes de dados, né? Mesmo um plano que acho que aqui nós já estamos discutindo já há algum tempo com o Congresso Nacional, que é a discussão da renda básica de cidadania, quer dizer, uma renda básica emergencial ali, eu acho que esse pacote o Congresso precisa soltá-lo logo, né? As pessoas precisam começar a receber alguma renda nas suas casas, eles vão ter que operar essa renda. E a operação dessa renda não necessariamente precisa ser uma operação presencial, né? Senão, não imagine, se de repente coloca uma renda, para você colocar 100 milhões de pessoas rapidamente a ter que buscar essa renda, não é uma tarefa tão simples assim. O sistema bancário vai precisar ser utilizado de maneira abrangente e vai ter que ser usado de maneira inteligente. E a possibilidade de você usar os aplicativos é algo que pode possibilitar isso. Por isso nós estamos insistindo já há algum tempo que o sistema bancário precisa liberar os pacotes de serviços, principalmente relativos a pagamentos e relativos a transferências, né? Nós estamos falando de transferências, inclusive interbancos. Você precisa quebrar as tarifas de pagamento de movimentação financeira de um lado, você precisa quebrar os limites de pacotes de dados e ampliar concessões de dados para a população em geral. Quer dizer, a população precisa poder usar a internet para poder fazer, inclusive, serviços desse tipo, inclusive continuar comprando, inclusive continuar resolvendo problemas da sua vida, e você precisa que o sistema financeiro adentre esse processo também com financiamento, adiamento de contas, quer dizer, a gente precisa todo um sistema. É possível a gente sair dessa crise mitigando muito as perdas, desde que a sociedade em geral ela se coloque à sua disposição. É fundamental quando uma empresa como a Vale se coloca à disposição para comprar um conjunto aí de testes e etc., né? Ou outras empresas, como estão vendo nas universidades, construindo máscara para os equipamentos de saúde. Então, eu acho que esse é o momento em que cada qual coloca o seu serviço à sua disposição. Então, a gente conclama mesmo para as empresas de telefonia que eles disponibilizem o seu serviço à população de uma maneira gratuita, em muitas partes dos casos, e de outra, pelo menos para a população que está usando ali o celular de maneira pré-paga, né, em geral, e que você possa restringir mesmo essa possibilidade de corte de serviços, né? Manter eletricidade, água, telefonia e os serviços bancários é um processo que precisa ser feito, precisa ser garantido e precisa ser mitigado aí do ponto de vista de cobranças e do ponto de vista de corte, principalmente. Sem dúvida, Fausto. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco.